Agora a pergunta da vez é: será que vale a pena fazer faculdade? Essa com certeza é uma pergunta que você já deve ter se feito muitas vezes, e não só você deve ter se feito essa pergunta, como a sua mãe, seu pai e muita gente da sua família já deve ter te perguntado. A gente tem uma sociedade onde o conceito de sucesso ele está muito atrelado talvez a você fazer uma faculdade, encontrar um trabalho ou então abrir a sua própria empresa e depois começar a trabalhar em cima disso. E o pior de tudo é que se você está pensando em fazer faculdade, provavelmente você sabe também que tem um desafio enorme pela frente. E tem dois caminhos que você pode seguir. Vamos supor que você decida seguir pela universidade pública. Você tem o desafio do vestibular, da preparação, possivelmente morar longe da família. Então tem vários fatores que você vai ter que começar a pensar a partir de agora. Se você pensa na faculdade particular, talvez você possa até estar fazendo uma faculdade que é mais próxima da sua casa, mas você vai ter um custo mensal ali que muitas vezes é super impactante. Eu, por exemplo, não tive condições nem de considerar a universidade particular, não era uma opção. Então você tem que pensar muito bem como você vai dosar. E aí você realmente tem que agora começar a se planejar e tomar a decisão de onde você ir. Qual que é o ponto? Muita gente hoje, quando entra na internet e se pergunta, vale a pena fazer faculdade? Você se depara com aquelas matérias. Veja os bilionários que hoje não precisaram fazer faculdade. Quando eles saíram da faculdade? E é nesse contexto que você encontra grandes nomes bilionários que são como, por exemplo, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, o Bill Gates, o Steve Jobs, que são pessoas que de fato largaram a faculdade e mesmo assim construíram grandes impérios que a gente sabe as marcas que grande parte deles representa. Só que por outro lado, para toda pessoa que me falam que largou a faculdade e teve sucesso, eu também consigo falar uma outra pessoa que não largou a faculdade e que pelo contrário também teve muito sucesso e é um bilionário também. Então, esse ponto que o pessoal fala, veja os bilionários que largaram a faculdade ou veja os bilionários que fizeram faculdade, eu acho que não importa muito. Eu acho que importa muito mais o contexto que você está inserido, talvez a situação da sua família, alguma ideia que você teve, e isso fez você chegar onde você está e atingir o sucesso na carreira. Então, para todos esses bilionários que eu comentei que não fizeram faculdade, eu tenho vários exemplos, por exemplo, brasileiros que também fizeram faculdade e tiveram muito sucesso. Então, para citar aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Roberto Marinho, o Jorge Paulo Lemann, o Abílio Diniz. Então, antes que passe pela sua cabeça aquele pensamento, todo mundo que eu conheço não faz faculdade, ou então, nossa, um monte de gente não fez faculdade. Eu acho que você tem que lembrar aquilo que toda mãe fala para todo mundo. Você não é todo mundo. Então, quando a gente vê essas matérias, eu acho que é muito difícil a gente realmente saber o que estava por trás. A gente acaba só vendo aquele plano de fundo das redes sociais, que você vê o lado bom. Você não vê o que a pessoa passou, quais foram os desafios, ou até o histórico da família dela. Então, primeiro, você tem que pensar para você o que faz sentido. E eu vou dar minha opinião de por que eu acho que a faculdade pode ser boa ou não. A minha ideia é dividir isso em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou focar no porquê eu acho que a faculdade é proveitosa, e a ideia disso é não deixar o vídeo muito longo. No segundo vídeo, eu vou mostrar um pouco da visão que eu tenho hoje, depois que eu fiz faculdade, já sou formado, estou no mercado de trabalho, do que eu acho que a faculdade pode se transformar no futuro. Na minha opinião, o primeiro ponto, e eu ainda vejo isso no mercado de trabalho, é que ainda assim, a faculdade abre portas. Eu tenho essa impressão porque eu não digo pelo diploma em si, porque o diploma em si ele não vale nada, é um pedaço de papel que representa que você cursou um determinado curso de graduação, técnico, enfim, mas ele não representa nada. O ponto é, dentro da faculdade, num período que você está numa universidade, você se expõe a muitas coisas diferentes. Então vou te dar um exemplo, você passa a desenvolver várias habilidades que talvez se você estivesse em casa ou aprendendo sozinho você não iria desenvolver. Isso é o que o pessoal inclusive chama de soft skills. São as habilidades que o pessoal fala que são as habilidades do futuro. São habilidades, por exemplo, como resiliência, você ser uma pessoa capaz de lidar com diferentes situações, inclusive situações difíceis. Você passa a trabalhar muito bem em equipe, porque dentro da faculdade você tem várias opções de trabalhar em conjunto com o pessoal. Você tem não só que passar nas matérias, mas você também tem dinâmica da engenharia júnior, você tem projetos de Baja, você tem projetos de robótica, você tem a associação atlética, você tem diversos grupos que te ajudam a treinar várias coisas que você não treina quando você está em casa ou no colégio. Você aprende oratória, você aprende resiliência, você aprende a trabalhar sob pressão, você aprende a fazer apresentações diferenciadas, você aprende a se portar numa reunião. Então são vários pontos que eu ainda acho que a faculdade desenvolve. É um ambiente, na minha opinião, muito propício para isso, porque são várias pessoas
com uma cabeça muitas vezes jovem, que estão pensando em se desenvolver, em aprender. Então é um conteúdo, é um ambiente propício para esse tipo de aprendizado. O segundo ponto, eu acho que é muito legal que a faculdade, ela te mostra o caminho, mas ela não te faz chegar até o final. Por que eu digo isso? Quando você pensa em fazer um curso de graduação, você provavelmente já percebeu que a gente dá aquela fuçada no site da faculdade para dar uma olhada na ementa. A ementa, ela mostra um pouquinho das matérias que você vai ter ao longo do curso. E por que eu digo que isso te dá uma direção? É muito difícil quando a gente está sozinho, em casa ou sem falar com ninguém, você saber como você começa numa situação bem básica e vai chegando lá na frente numa situação avançada. Por quê? Vou dar um exemplo no meu curso. Como que eu saberia que uma matéria lá atrás de máquinas elétricas dependeria de uma matéria no começo que chamava circuitos digitais? Em casa, dificilmente eu saberia. E a faculdade, ela costuma dar esse norte. E eu acho que esse norte ele é bem importante, porque tanto no conceito de matérias, quanto nos grupos que você vai participando, você tem uma estrutura. E essa estrutura te ajuda a pouco ir crescendo e melhorando para se desenvolver. E eu acho isso muito importante, porque é aquela questão. Quando você não tem uma direção ou você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Já diria o gato da Alice, que ele até no filme ele comenta essa passagem. E o ponto é que essas ementas e o currículo da faculdade, ele é muito pensado. Tem várias pessoas que analisaram aquilo, passou por um comitê. Então, grande parte das vezes, esse norte, eu acho que ele é muito importante para você conseguir saber que caminho seguir. O terceiro ponto, na minha opinião, é a característica que eu acho que é mais marcante em mim, e eu sempre falei isso em processo seletivo. Eu acho que é a flexibilidade que a faculdade faz você desenvolver. Por quê? Quando você entra na faculdade, você vai enfrentar N fatores de dificuldade diferentes. Então você tem professores que não são motivados a dar aula, eles realmente estão ali simplesmente porque estão, e você vai depender muito de correr atrás do conteúdo sozinho, conseguir estruturar as coisas sozinho e se preparar para uma prova que muitas vezes chega até a ser injusta. Eu lembro que tinha vez que eu queria chorar na prova e mesmo estudando 3, 4 semanas não adiantava nada. Você simplesmente pegava a prova e sabia, vou zerar, mas vou fazer o quê? Então você tinha que resolver esse tipo de desafios acadêmicos. Além disso, você também convive com muita gente diferente. A faculdade ela é um ambiente que eu acho muito legal porque ela traz pessoas de baixa renda, alta renda, média renda, pessoas com vieses políticos diferentes, pessoas de esquerda, direita, pessoas conservadoras. Então você aprende a discutir e lidar com os tipos mais variados de situação. E ainda mais se você pensar que quando você vai para uma faculdade, muitas vezes você acaba saindo da sua casa. Você mora muito tempo ali com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, e você acaba mudando para morar ou numa república ou num apartamento. E é legal isso, porque conviver com outras pessoas é um desafio muito difícil, porque você muitas vezes tem que se adaptar, mas por outro lado também traz aprendizados que eu mesmo não vou esquecer jamais, e é um dos vídeos que eu pretendo trazer para o canal também. Então assim, a resposta que eu daria para essa pergunta, vale a pena fazer faculdade? Eu diria que para mim valeu muito a pena. Eu fiz engenharia mecatrônica aqui em Sorocaba, e o curso para mim ele foi um aprendizado absurdo. Eu acho que tanto no caráter técnico, que ele era muito denso, era um curso que de verdade eu acordava e já tinha vontade de chorar praticamente todo dia. Ele foi um curso que abriu muita porta. Logo depois da faculdade eu trabalhei na Hyundai, trabalhei na Bosch, em áreas um pouco mais técnicas, e hoje eu acabei indo para uma área comercial, mas que de verdade, muita coisa que eu aprendi na faculdade ainda continua valendo, porque a faculdade vai muito além daquela base técnica que você vai formar. Então, na minha opinião, faculdade vale muito a pena. Se você é uma pessoa que talvez está um pouco indeciso ou não sabe que caminho tomar, a faculdade ela te dá uma direção. Talvez quando você entra nesse ambiente de faculdade, um pouco ambiente dessas ideias mais criativas, você pode criar algumas coisas que você não pensaria em casa. Então, um exemplo. Sempre falam que empreendedores, se você ficar muito em casa, você não fizer network, não conhecer outras pessoas, dificilmente você vai melhorar o seu produto ou desenvolver sua empresa. E para a faculdade, acho que para o conhecimento isso é muito parecido. Você está num ambiente onde você está discutindo com as pessoas, aprendendo coisas novas, experimentando coisas novas, ele é muito propício para o aprendizado. Então você pode aprender, desenvolver uma ideia de negócio. Eu tenho amigos, por exemplo, que na faculdade, que criaram empresas a partir de lá, que eles viram uma demanda de negócio. E os conteúdos da faculdade ajudaram eles a desenvolver um business case para chegar numa empresa. Então é um ambiente muito interessante para isso. Na minha opinião, igual eu falei, super válido. Se você está na dúvida ainda, eu acho que você tem que ponderar esses pontos, porque se você não decidir pelo caminho da faculdade, você tem outros caminhos que eu também vou explorar um pouco no próximo vídeo. Eu acho que o futuro da tecnologia da informação, ele trouxe para a gente algumas coisas que talvez 15, 20 anos atrás a gente não teria.
acesso ao conhecimento, acesso a plataformas de estudo, plataformas de ensino e até metodologias diferentes. Mas no momento eu até hoje acho que a faculdade é super válida. Eu tenho um irmão que é mais novo que está cursando a faculdade agora e você consegue ver, é nítido, quanto a pessoa cresce desde o começo até o terceiro, quarto semestre e isso vai continuando até o final da graduação. Então pessoal, era isso. Queria compartilhar um pouco com vocês do que eu senti quando eu fiz graduação, coisas que eu aprendi. E aí no próximo vídeo eu já pretendo mostrar para vocês um pouco do que eu penso que a faculdade está se transformando. Eu acho que tem alguns pontos que a faculdade tem que melhorar e alguns outros pontos que a faculdade vai ter que se adaptar, senão ela pode acabar morrendo. Então isso a gente vai discutir no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu vou pedir, como sempre, que você, se puder e se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal, curta o vídeo, isso me ajuda muito a divulgar e continuar criando conteúdo e compartilha com seus amigos que você acha que pode aproveitar de alguma maneira esse vídeo. Muito obrigado, até mais!